Você está no processo de dar autonomia de sono para o seu bebê, mas com tantos despertares, às vezes começa a ficar tão difícil que a gente começa até a perder a certeza de que é realmente um processo que a gente quer seguir, de que é um caminho que a gente quer trilhar. Se esse é o seu caso, fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te dar 3 dicas extremamente poderosas e simples, e vai ser um vídeo muito breve de como lidar com esses despertares. Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Ariane Gadioli, eu sou terapeuta de sono familiar e antes de mais nada, já dá um like no meu vídeo e se inscreve no meu canal. Ambientes de sono ajustado, rituais consistentes, rotina previsível, higiene do sono ok, mas o bebê ainda consegue despertar 1, 2, 3 vezes à noite. E agora o que eu faço, Ariane? Esse vídeo é para você. Então já comenta aqui para mim quantas vezes o seu bebê acorda à noite, o que você faz para ele voltar a dormir e quanto tempo demora. A primeira dica que eu dou para você é: não desista. Eu vou falar várias frases clichês aqui nesse momento, porque elas descrevem imensamente vários momentos meus da minha vida, em tudo, em todas as coisas que eu venho fazendo, que eu quero fazer na vida profissional, até mesmo de alimentação, todas essas coisinhas, né? Porque desistir não acelera. Se você desiste, eu tô dando assim um pouco de risada, porque realmente na hora que eu fui fazendo o roteiro desse vídeo pra você, eu fui assim, olhando e falei, nossa, mas cada frase clichê deve estar nos para-choque, dos paralama dos caminhão tudo, né? Mas é real, sabe? E essas frases um pouco ficam assim na gente, sabe? E é bom relembrar. Nesse processo de autonomia de sono do seu bebê é a mesma coisa. Então, não desista, porque desistir não acelera. Se você desistir, você só tem uma certeza de que você não vai conseguir. Se você não desistir, embora tenha momentos que você vai descansar e depois você vai continuar, embora tenha noites que você não vai prosseguir com aquele momento, né, de às vezes acalmar o desconforto do seu bebê, como eu já ensinei pra você, e tá tudo bem, e se as suas emoções não estiverem boas, no próximo despertar você continua, no próximo dia você continua, tá tudo bem, mas isso é um descanso, entende? Se você continua e não desiste, você tem uma certeza. Talvez não seja tanta certeza assim, porque às vezes nós mães, nesse momento, né, de dar autonomia de sono do bebê, a gente fica tão insegura, às vezes, que a gente não tem certeza que esse bebê realmente vai dormir bem. Mas é uma esperança, entendeu? Agora, se você desistir, realmente a única certeza que você tem é que o seu bebê não vai dormir bem, não vai ter autonomia de sono. E quer uma informação muito importante para você realmente não desistir? Com o tempo não melhora. Com o tempo só piora, porque o bebê ele vai ficando mais resistente, mais resiliente, ele já vai andar, já vai falar, ele já vai ficar mais genioso e ele vai saber que ele quer dormir com você, ele vai saber que ele quer as manias dele, os hábitos dele, as associações de sono que ele tem. Então, não desista, porque desistir não acelera. Outra frase também que eu acho muito linda é: muito custa o que muito vale. Se tá difícil, é porque vale muito esse seu momento que você vai ter. Coisas maravilhosas você vai conseguir fazer a partir do momento que às 7, 7 e meia, 8 horas da noite você colocar o seu bebê para dormir e você vê que você tem uma noite inteira para assistir um filme, para estudar, para fazer suas unhas, fazer uma escova no seu cabelo, qualquer coisa, o tempo é seu, o momento é seu. Aquele bebê já dorme, já tá dormindo muito bem e dorme sozinho. Você não precisa se preocupar que no despertar, se ele não tiver com fome, se ele tiver tudo bem no micro despertar, ele vai voltar a dormir sozinho. Então é uma noite inteira de descanso só para você. Então isso é muito valoroso, isso é muito valioso na nossa maternidade, principalmente se você busca uma maternidade mais leve, assim como eu busco, né? Porque por mais que a gente vença essa etapa do sono infantil, né, que já é, querendo ou não, 50% da nossa maternidade, porque se um bebê dorme de 10 a 12 horas, de 9 a 12 horas, pensa bem, é praticamente metade do dia, né? A outra metade é o quê? Lidar com um pouquinho mais de sono também, dependendo da idade do seu bebê, se tiver até 5,
6, né, até 5 anos dá para fazer sonequinhas, mas os outros 500, né, os outros 50% são birras, são momentos que a gente tem que lidar com aquela educação, né, da educação mesmo da criança. Mas eu gosto de dizer que dar autonomia de sono para os nossos filhos já resolve 50% da nossa maternidade, transformando a nossa maternidade realmente mais leve, mais prazerosa de ser vivida, mais assim, descansada, sabe? Com a alma lavada, aquele momento que você coloca aquela criança 7 horas para dormir, não tem preço. O momento que você pode pedir para alguém vir ficar em casa, só ali, ficar sentada ali no sofá, mexendo no celular, assistindo uma televisão, porque a criança dorme, a criança não acorda. Né? Enquanto você vai para o cinema, vai para um restaurante, é um momento só seu e isso não tem preço. Então, muito custa o que muito vale. E decisão, né? Tenha decisão. Porque quando você decide, quando você tá certa do seu processo, o bebê fica certo do processo. Eu falei que muitas vezes nesse momento de autonomia de sono, a gente fica um pouco insegura, a gente não tem muita certeza que aquele bebê vai dormir bem, de fato, mas a gente sabe que a gente está no caminho e há uma esperança. Mas se a insegurança for demais, o bebê sente, porque aquele bebê vai sentir toda a ansiedade, toda a insegurança que você tiver. Se você realmente não acredita nesse processo e você lá no fundo tem alguma coisa assim de que não vai dar certo, não é isso que eu quero, não tô feliz com isso, o bebê também vai conseguir ser tão resistente a ponto de você desistir dessa ideia, porque ele sente, é como se ele estivesse na nossa cabeça. E é verdade, o bebê, a criança sente todo o sentimento que você sentir. Só que ao contrário de você, que às vezes sabe nomear esse sentimento, ele não sabe por que ele tá sentindo. Ele só sabe que ele tá sentindo um desconforto, uma coisa ruim, e aí ele chora mais, ele protesta mais, ele te cansa mais. A dica 2 que eu dou pra você é: não inclua associações de sono que não havia antes. Nos despertares noturnos, se o seu bebê acorda 11 horas da noite, seu bebê acorda depois de novo às 3 horas da manhã e não tá melhorando, de repente ele vai acordar às 1h30 da manhã, além das 2 outras que ele já acordava. Nesse momento, ai meu Deus do céu, acordou nesse horário, não era pra acordar nesse horário, ai vou dar o peito. Beleza. Às vezes a gente dá o peito porque a gente pensa às 3 horas da manhã, então acho que ele não vai acordar, vou dar o peito agora 1h30. Tá bom, por mais que dê o peito, depois das 3 horas que ele acordar, não dê o peito. Porque finge que esse momento que ele acordou, a 1h30, já puxou a mamada das 3 horas da manhã, você me entende? Se você, é claro, não tá no ponto, assim, de fazer o desmame noturno. Então, não inclua associações que não havia antes. Se você incluiu a associação num despertar que nem existia, o próximo despertar, você dá uma segurada e acalma o desconforto do seu bebê para que essa associação não se fixe na rotina da madrugada do seu bebê. Porque se antes o bebê acordava às 11 e às 3, de repente, por causa de um dente nascendo, ele começa a acordar às 1h30 e nessa 1h30 você sempre tá ali também fazendo a mesma coisa que os outros despertares, esse bebê vai se acostumar a acordar nesse horário da 1h30. E aí, em vez de 2 despertares, vão ser 3. Então, o máximo que você conseguir. Eu sei que a gente, como mãe, a gente é exausta, a gente tá cansada, a gente só quer dormir, a gente também está em privação de sono, não é só o bebê. Mas como eu já falei, se as suas emoções não estiverem bem naquele momento, naquele despertar, tudo bem, sobreviva, faça o que dá para fazer, amamente se for o caso e tente no próximo despertar, mas tem que ter um mínimo de constância para que esse processo, para que haja um progresso, né? Mas não inclua associações onde não havia. E se você tá gostando desse vídeo, dá um like para mim, por favor, porque isso faz eu trazer mais valor aqui para esse canal e trabalhar mais para que a minha mensagem chegue para mais famílias. E a dica número 3 que eu dou para vocês é: não saia do quarto do bebê com ele. Se ainda é noite, ainda é despertar noturno, mesmo que seja 5, 5h30 da manhã, não saia do quarto. Ah, Ariane, mas já despertou para a vida, já despertou, tá certo, já tá sorrindo, já tá brincando, já tá... Não saia do quarto do bebê, porque ainda é noite. O bebê, principalmente, né, nos países que a maioria das estações são mais ou menos normais, assim, que é 7 horas da noite, no máximo 8 já tá escurecendo e começa a clarear lá pela 6 da manhã, mais ou menos.
Dá para manter isso pelo ano inteiro, falando para ele, ó, ainda é noite, tá escuro lá fora, é hora de dormir. Eu digo isso porque aqui na Suíça, agora a gente tá no verão, no mês de julho, e tá escurecendo 11 horas da noite e amanhecendo 4, 3 e meia da manhã. Então, é uma coisa de louco. É um blackout, assim, que eu tô colocando, quase pensando em comprar o terceiro blackout para aquela janela, para que aquele quarto fique o mais escuro possível, para que as crianças percebam o mínimo possível a mudança, né, da claridade, assim, do ambiente. Então, aqui não dá para usar muito essa tática. A tática que eu uso ainda é noite, eu simplesmente falo isso e eles entendem, né? Eu falo, ainda é noite, aqui na Suíça é um horário diferente, a gente tá no verão e o verão os dias são mais longos, a noite é mais curta, mas não quer dizer que já é dia. Tá claro lá fora, mas ainda é noite, quer dizer que ainda é hora de nanar. Então, em todos os despertares, tente internalizar isso ao seu bebê para que ele entenda que ainda é noite e à noite ele não é permitido sair do quarto. É proibido sair do quarto. Só se estiver com febre, doente, aí, né, é outros 500. Mas na vida normal, seu bebê tá bem, tá saudável, num despertar noturno, ofereça o conforto que ele precisa. Se você ainda amamenta à noite, fala, não, Ariane, eu ainda amamento à noite, ele desperta mesmo uma vez na madrugada e tá tudo bem, porque eu quero manter essa amamentação. Então, ofereça aquele conforto, ofereça a amamentação e fale, agora é hora de nanar. Sem muitas conversas, sem muito auê. Se você percebe que ele já tá muito agitado, você não deve estar. Você deve estar ainda, ó, no modo noturno, tá? Para que ele entenda que ele também tem que ficar no modo noturno e se acalmar. Sem muito papo, sem muita conversa. Não saia do quarto porque ainda é noite. E tão logo que ele se acalme, você já sai do quarto. Não fica ali muito de papo não, porque senão vira uma bolinha de neve que aí ele já acha que você tá lá para papear, para conversar e aí você não vai conseguir mesmo manter essa ordem, né? Então, ao momento que você acalma o seu bebê, mesmo se você já amamenta, acalmou, devolve e sai. Se você tá no processo de desmame noturno, acalmou o desconforto, devolve e sai, né? Chorou um pouquinho, espera realmente aquele choro progredir, volta, acalma de novo, acalmou, devolve e sai. E tá tudo bem, ainda é noite, a mamãe volta pro quarto, você não pode sair do seu quarto porque ainda é noite, é hora de nanar e tá tudo bem. Então, são essas 3 dicas que eu dou para vocês, mas a mais importante de todas é não desista, tenha constância. E tá tudo bem, você vai alcançar. Por mais que você esteja com uma insegurança sobre o processo e não saiba se isso realmente vai funcionar, eu te digo, se você manter a constância, persistência e dia após dia conseguir fazer o melhor que você conseguir naquele momento, eu tenho a certeza e te dou a garantia de que o seu bebê vai ter autonomia de sono em pouco tempo. Não em 4 dias, não em 1 mês, não em 2 meses, mas no tempo dele. E isso é o que importa, porque o tempo dele é perfeito. Então, essas 3 dicas que eu dei parecem simples e são realmente muito simples, mas valem ouro mesmo nos despertares. Então, eu proponho a você começar hoje a seguir essas 3 dicas que eu dei. E depois volta para me contar e vai anotando os despertares, vai anotando o que você fez nos despertares e depois volta para me contar em quanto tempo seu bebê teve um progresso no sono dele, em quanto tempo seu bebê reduziu um despertar, em quanto tempo seu bebê começou a ser mais fácil para voltar a dormir, que eu gosto muito de saber. Agora, se o seu bebê acorda chorando inconsolavelmente e esse definitivamente não é um despertar comum, o vídeo que vai te ajudar é esse aqui.